com batom passando pela sua telinha e a pergunta é: existe vida após o divórcio? Sentimentos como perda, fracasso, solidão fazem parte dos sentimentos vividos pela maioria das mulheres que se separam. Para falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, temos aqui a Jussara Moura, advogada, e a Flávia Carvalho, coaching e psicóloga. Oi, Camila. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa voltar um pouco ao tempo e entender o papel da mulher nesse desenvolvimento. Antes de 1940, os casamentos eles eram arranjados. Então, os pais arranjavam os maridos para suas filhas. Com o passar do tempo, isso mudou. A mulher hoje, ela busca a autorrealização e o amor no casamento. Isso foi proposto, surgiu quando? Em meados de 1950, 1960, aconteceram alguns movimentos no mundo que influenciaram drasticamente a vida e o paradigma da mulher hoje. A mulher, naquele período, ela se presenciou com a entrada da pílula anticoncepcional no mercado e também com os movimentos feministas. Isso fez com que as mulheres tivessem conhecimento do seu desejo sexual. Então elas entenderam que o sexo também não era só para a procriação, mas também para a satisfação pessoal. Outro marco que a gente tem, que é muito importante, é entender que a mulher ela conseguiu a sua independência financeira. Ela passou a ter mais instrução, então ela ganhou o mercado de trabalho. Então a mulher deixa de ter a visão do marido simplesmente como provedor e cuidador e passa a ter a visão daquele homem que vai ser parceiro de vida dela. E os divórcios aumentaram muito. Em 2018, por exemplo, mais de 344 mil casais se divorciaram. Mas é um assunto que ainda é tabu. Apesar de a gente ter essa evolução histórica, né, Flávia? Sim. É um tabu ainda a discussão do divórcio para a mulher, principalmente. Muitas mulheres não aceitam a questão de ter o que passar por um divórcio, acaba gerando outros transtornos, mas também a sociedade não vê isso com bons olhos. Então a gente precisa discutir, precisa falar sobre o assunto sim. É verdade, até porque no âmbito jurídico também houve uma facilitação no divórcio. Antigamente a gente havia necessidade da separação, ficaria 2 anos separados para a necessidade se era aquilo mesmo que o casal buscava. Hoje não, a gente tem o divórcio consensual, a gente tem o divórcio litigioso e a gente tem o divórcio também realizado no cartório de uma forma bem célere, mas claro, dentro de algumas peculiaridades que não envolvam casais que tenham filhos menores, e outras questões. Mas falando dos nossos sentimentos, Camila, meninas, é bem difícil isso. É um momento bem traumatizante se a mulher não souber se cuidar, não souber prestar atenção nos sinais que ela está dando e também os sinais do casal, da necessidade disso acontecer, porque isso não é bom. A gente não quer que isso aconteça com ninguém, não quer que ninguém passe por isso, mas às vezes é um mal necessário. Isso acontece justamente porque há um sofrimento, há uma dor nesse processo de separação. O processo de separação, ele não é dado num instante simples, ele é uma construção inconsciente da mulher durante o casamento, Ela começa a identificar desgaste, rotina nesse relacionamento. Então, inconscientemente, ela vai trabalhando isso internamente. E isso causa sofrimento, causa dor. E aí ela não sabe como lidar com esse momento. Então, a mulher muitas vezes entra em processos de depressão, de angústia. Ela sente impactada. E aí sim ela precisa procurar muitas vezes uma terapia, um apoio, para que ela construa esse processo de separação na cabeça dela e quando ela tomar essa decisão, ela faça com consciência, Mais importante, o que eu acho que é uma questão também, Flávia, não sei se você concorda comigo, mas a dificuldade de aceitar que esse processo precisa acontecer. Sim, eu acho que se essa aceitação fosse bem de forma rápida, hoje o casal se decidiu e já providencia a questão jurídica, desse encerramento, desse contrato, eu acho que até o número seria maior. Mas não, ainda assim, mesmo essa facilidade, eu acho que a gente acaba, no meu trabalho, a gente percebe que as mulheres, elas retardam esse processo. Elas têm a esperança, Elas Sim. querem tentar. A maioria, já aconteceu assim, situações que chegaram clientes até a mim e elas falarem assim, mas ele é um bom pai, ele é um bom pai, não deixa faltar nada. Eu falei, se você ainda tem dúvidas sobre sua situação, então repense e depois retorne se houver necessidade, porque é complicado a aceitação. E isso se dá justamente porque a mulher de antigamente, ela casava com um príncipe encantado, alguém que fosse proteger.
E para ela entender hoje que existe uma autorrealização, que ela busca também por essa autorrealização e que até o conceito do amor ele foi mudando ao longo da história. Antes o conceito do amor era de eu preciso também cuidar do bem-estar do outro. Mas a mulher também mudou muito, né? Dessa época pra cá. A mulher mudou demais. Ela hoje não aceita o que aceitava antes, né? Hoje nem tem mais aquele tanto de filho que tinha antes, né? Esse número também caiu. Então acho que também é uma autorrealização. Quando você não está se sentindo bem naquele relacionamento, você... então não preciso passar por isso mais, como antigamente, né? Apesar de, como a Anne falou, a sociedade não vê com bons olhos ainda o divórcio, mas é menos um tabu do que antigamente. Então, já existe uma aceitação maior. Talvez por isso o número seja tão alto. Né? Mas eu acho que a dificuldade é da gente mesmo aceitar, né? Porque a gente constrói isso na cabeça desde criança. Fica uma sensação de fracasso. Poxa, eu fracassei. Eu casei para a vida toda, pelo menos eu acredito que as pessoas que casam pensem que é para a vida toda, e de repente ali eu tô me separando e é uma sensação de fracasso, né? E como recomeçar? Eu acho que esse ponto de como recomeçar, eu não sei se a Flávia concorda comigo nessa área aí como psicólogo, mas o que tem muito se pautado é a busca do amor próprio, né? Nessa relação aí, quando a gente não prioriza, não é priorizar, mas quando a gente antes visualizava o outro em primeiro lugar, né? Eu acho que a aceitação em relação até ao nosso amor próprio, eu acho que ele vem evoluindo. Eu penso dessa maneira, não sei nessa sua área. O que área. acontece muito nessa questão é que a mulher ela tem que resgatar a autoestima, porque num processo de casamento onde há esse desgaste, a autoestima da mulher ela vai sendo minada. E aí ela tem que encontrar não só o amor próprio, mas a autoestima. Ela saber que ela pode fazer coisas além do casamento, né? Que hoje a mulher está no mercado de trabalho, então ela começou a tomar posse dos seus poderes, né? Daquilo que ela consegue conquistar. E antes não era visto assim. E aí a gente entra no processo de aceitação, né? Primeiro, a pessoa ela entra no processo de eu preciso resgatar esse casamento, como foi dito aqui. E aí eu faço várias coisas para resgatar esse casamento. Aí eu tenho um sofrimento tanto físico como emocional. Eu adoeço para resgatar esse casamento. Até ela entrar num processo de resignação, de entender que não dá mais. Mas eu começo a aceitar esse fim. E aí, na hora que eu começo a aceitar o fim, eu começo a busca por mim mesmo nesse processo. Porque tem muito casamento onde a mulher se anula por causa do marido, por causa dos filhos. E eu acho que o importante é justamente a gente entender a noção do amor de hoje. E esse se anular, alguém vai sair infeliz aí, né? Sim. E assim, esse amor de hoje é justamente isso. Para eu estar junto com alguém, eu quero também o meu bem-estar, mas eu quero o bem-estar dele. É uma participação, é uma parceria ali. É um crescimento junto, né? É junto. Isso. Os dois têm que querer o tempo todo. É uma sociedade mesmo, como uma empresa, e os dois têm que querer que aquilo cresça. Que se tiver alguma falha, vai ter problema. Um dos lados vai ter que investir mais. E nesse investimento que acontece o desgaste, né? E a gente tem que entender que o sofrimento é dos dois lados. Né? Do lado da mulher e é do lado do marido também. A algum momento eles vão sofrer ali. E uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer é a relação que as mulheres preocupam muito quando têm filho. Né? Eu não vou me separar porque eu tenho os meus filhos. Só que tem estudos que já demonstram que os problemas emocionais que os filhos de não casados vão apresentar equivalem muito, equiparam muito aos que são filhos de pessoas casadas. Casadas e infelizes dentro de casa. Tem uma pesquisa que diz também que existe um número maior de separação a partir do segundo filho, quando o casal tem um segundo filho. Né? Será que isso tem alguma relação? Tem alguns estudos que dizem que a separação vai se dar a partir do 4º ano de casado. E aí pode ser que venha com a entrada do segundo filho. Né? É verdade. A questão também, eu acho que a evolução desse número, né, que cresce realmente, que o DF, inclusive, está entre os primeiros, né, em relação ao divórcio, mas ainda sendo um tabu, porque muitas mulheres acreditam que não são capazes, né, de recomeçar, seja no trabalho, seja não vai dar conta na criação dos filhos. Então, essa angústia, ela realmente, ela vem junto com esse processo de separação. Porque, assim, muitas ainda ficam em casa, né, não tem elas têm essa dependência, mas
não acreditam que podem romper essa barreira. Algumas acreditam até que não vão conseguir encontrar uma outra pessoa tão legal como companheiro, né? E aí acabam se anulando, não se separam por medo de não conseguir. O medo da solidão, que a mulher às vezes quando ela não se encontra, ela não se vê, ela tem muito medo de ficar sozinha. E esse medo da solidão angustia. Sim, mas por um momento que lembrar, Anne, é que às vezes a solidão já está dentro do casamento. Isso. E Sim, ela não tem verdade. noção, né, dessa solidão que ela vive. Porque quando a gente casa, o interesse é que seja uma partilha, né? Que seja construído Recíproco, junto, eu acho né? que a palavra é essa. É. Reciprocidade. E hoje, a grande maioria das mulheres, elas vivem um casamento solitário, né? A luta por resgatar, muitas vezes, é da mulher. Os estudos mostram que são as mulheres que vão buscar esse resgate, né? E aí acontece o sofrimento, o adoecimento. E sabe que um peso muito grande é o social. Porque o casamento, a festa, o papel, que hoje muita gente não faz festa, mas o papel em si, ele é para a sociedade também. Eu estou escrevendo um livro sobre o assunto, e esse livro eu falo muito da questão do sentimento da mulher, e um dos capítulos eu foco muito na questão social, porque é como uma vitrine. O casamento é uma vitrine, que em algum momento alguém vai lá, joga uma pedra e cai no chão de uma vez. E esse caco que está ali, a gente tenta remontar, tenta montar essa vitrine de novo, só que às vezes não tem como mesmo. O vidro foi quebrado. E a partir do momento desse divórcio, que a mulher tem que se resgatar, ela tem que juntar aqueles cacos no chão, ela tem que unir tudo aquilo ali com as suas forças, que às vezes faltam também, às vezes com o apoio das pessoas, mas principalmente com o julgamento social. Porque a sociedade, ela julga como a mulher já está sentindo fracassada. Mas a sociedade vem para afundar mais ainda, falar assim, você não conseguiu segurar seu casamento. A culpa é sua. Você não foi uma mulher sábia. Isso. Anny, o que eu percebo nas mulheres quando elas chegam decididas a se divorciarem é que em algum momento, que a gente acaba sendo psicóloga também, né, como advogada, é que em algum momento elas têm esse sentimento de que não deram o máximo para resgatar isso. Então, quando elas procuram, né, romper com isso juridicamente, e quando elas trazem isso muito latente, eu percebo que elas têm esse pensamento, né, de que não foram suficiente. Será que eu lutei o bastante? Será que é o momento? Né? Eu percebo isso na maioria das mulheres que chegam até mim para se divorciar. E, Jussara, isso vem por causa da autocobrança. Nós, mulheres, nós nos cobramos muito, né? A gente hoje veste uma capa de Mulher Maravilha e a gente tem que dar conta de tudo. Só que a pergunta é, eu preciso mesmo dar conta de tudo? Eu preciso ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente empresária, né, trabalhadora, servidora, eu preciso ser mãe, eu preciso ser filha, e aí eu não consigo lidar com isso tudo. Então a nossa autocobrança é muito grande. Às vezes a gente precisa fazer o quê? Deixar ir certas coisas, é escolher mesmo o que vai ficar à frente ali. Se é o seu casamento, então você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Agora, se você hoje acha que o seu casamento não dá certo, que você não dá conta mais de suportar a dor e o sofrimento, a solidão, então você vai abrir a mão do seu casamento para construir algo para você. Então a gente está sempre nesse mundo escolhendo o que a gente vai fazer. Exatamente. E essa escolha tem que ser bem consciente, né? Sabe o que eu falo, Flávia? Que é como quando você decide tomar uma decisão dessa que é bem difícil, você tá com o seu guarda-roupa todo bagunçado, eu faço bem essa analogia, seu guarda-roupa tá uma zona, você precisa arrumar. Aí em algum momento você vai ter que jogar tudo em cima da cama. Aí naquele momento ali, que é o momento da decisão, de jogar em cima da cama mesmo, e de ver aquilo que você vai utilizar, que você vai colocar para dentro de novo, né? Uhum. Que é justamente pegar aquelas roupas e ir colocando cada uma no seu lugar e desfazer daquilo que não é seu. Então é um momento de quebra muito importante, mas é um momento também de rearrumar a sua casa. Reorganizar a sua vida. É verdade. E muitas mulheres também acabam não conseguindo nem se relacionar novamente. Algumas se relacionam logo em seguida, bola pra frente, conseguem lidar com isso com mais facilidade. Outras passam meses, às vezes até anos ali, sem dentro de uma situação traumática, Camila, né? Eu acho assim, as mulheres, elas têm receio de se entregar novamente, né? Não, e tá tudo bem, porque cada uma tem o seu tempo, né? Não existe ali um padrão, não. Eu me separei já tem 2 meses, eu preciso arrumar alguém. Não, isso não existe, porque você tem que se curtir, você tem que se amar, você tem que saber
que você é importante para você mesma. Depois que vai vir uma outra pessoa na hora certa, e se vier, a gente não sabe. E né? aí a gente tem que ter bem um olhar clínico em cima dessa pessoa para ver se ela não está entrando num processo de depressão, né? Se é só uma tristeza profunda, se é uma negação dessa nova vida que está chegando. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se alguém passa por isso, é bom sempre procurar a ajuda de um profissional ou até mesmo de um amigo mais próximo para poder ouvi-la e direcionar o que ela vai fazer. O que ela não pode é se prender a algo do passado, porque aí ela deixa de viver o que? O presente. E às vezes né? ela fica procurando em outras pessoas o que o marido tinha. Aí ela vai se afundar, porque não vai ter, O risco né? da repetição também, né? De ter uma pessoa, porque se separou é porque tinha alguma incompatibilidade. Eu falo muito isso até para as minhas amigas, para outras pessoas. Coloque as suas qualidades e seus defeitos. E coloque as qualidades e os defeitos daquela pessoa para ver se são compatíveis com os seus valores, as suas crenças. E geralmente não é. E às vezes ela cai na repetição de encontrar outra pessoa que também não tem nada a ver e se frustra mais e vira uma bola de neve, né, Flávia? Uma coisa interessante que a gente precisa aprender a fazer é alinhar expectativas. E a gente não faz isso em nenhum momento, nem com o filho, nem com o marido, nem com o amigo. O que é isso? Eu preciso dizer, eu preciso contar para o outro o que eu espero daquele relacionamento. E eu preciso ouvir do outro o que ele espera, né, de mim nesse relacionamento. E aí eu dou um exemplo assim bem banal, mas às vezes a gente fica esperando que o marido nos sirva café da manhã todos os dias e isso não acontece. E aí eu vou ficar chateada, vou ficar aborrecida com isso. E aí qual é a tendência da mulher? Se fechar. Às E aí vezes faz ele um nem bico, sabe né? que você tem esse Não, desejo. mas né? por isso que é alinhar a expectativa. Aí eu fico com o bico, o marido não entende por que eu estou assim, mas é só eu dizer, olha, eu espero de você que você traga o café para mim. Esse ponto me lembrou agora, me trouxe uma recordação de um livro que eu li, que ele falava de algumas questões, né, no âmbito familiar. E teve uma parada assim que me chamou a atenção, que era uma história que a mulher sempre servia o melhor pedaço do frango pro marido, né? Você já viu? Já vi também. Servia o melhor pedaço do frango pro marido e ela ficava com uma asa ou outro pedaço, mas ela sempre servia. E lá, por tantos anos de casado, ele um dia falou assim, posso comer a asa? Eu falei, nossa, mas por quê? Porque eu gosto tanto de asa, mas você sempre me servia com tão bom gosto o melhor pedaço que eu não queria dizer não. Ou seja, assim, acaba sendo uma falta do que o outro espera, do que o outro gosta, uma falta de comunicação, né? E a gente pode se alinhar a isso bem antes. Bem antes. Às vezes alguns casamentos acabam talvez por falta de comunicação, como a Jussara Sim. falou, a falta do perdão das pequenas coisas. Às vezes nem é um boom, às vezes aconteceu uma traição, alguma coisa que foi mais, né? Mas às vezes são pequenas coisas que só precisava de um perdão, de uma conversa, mas aquilo ali vai virando uma bola de neve quando chega um momento que não dá mais. E sabe o que você me lembrou agora, Camila? Que é muito difícil quando a mulher tem que se divorciar, ela se perdoar de ter errado. Porque a gente acredita que ter escolhido aquela pessoa foi um erro. E o tempo todo a gente pensa naquilo, por que eu errei, por que eu tô passando por isso, eu que fui burra de ter aceitado aquela pessoa. Então o auto-perdão, ele é muito necessário, se perdoar por ter passado por aquela situação. Mas né? às vezes o casamento durou 10 anos, como é que você vai falar que não deu certo, gente? A mulher deu não certo enxerga. por 10 anos, Exatamente. mas chega um momento que não deu mais. Eu acho que as pessoas permanecem, pro outro lado, né? Às vezes permanecem na vida uma das outras, até determinado momento mesmo, que aquele ciclo se encerra. É como se eu colaborasse ou contribuísse, a outra pessoa colaborasse ou contribuísse com qualquer situação minha, pessoal, alguma realização. E a gente tem que ter essa aceitação de que o ciclo fechou, né? E a gente tem que olhar com outros olhares, né? E assim, a nossa tendência é sempre deixar registrado o que foi ruim. Né? Então, um exercício que a gente pode fazer nesse casamento ou pós-casamento o que foi bom para mim, foi produtivo, né? Quais os momentos felizes que eu tive ao lado dessa pessoa e entender que termina, aceitar esse término, né? E outra coisa que é importante entender é não colocar a culpa só em mim. Não foi só as minhas ações que fez com que aquele casamento chegasse ao fim, mas o casamento são feitos de duas pessoas, então é 50% para cada um. E aí a gente tem que entender isso também e começar a olhar essa vida nova que está surgindo pela frente. Quem decide se eu vou ser feliz ou não
sou só eu. Verdade. Né? Então eu preciso começar a entender que eu é que tenho que levantar da cama, que eu é que tenho que buscar um emprego, que sou eu que tenho que ir atrás de novos amigos, sou eu que tenho que fazer esse movimento para frente, né? Dizendo para a vida, olha, eu tô aqui, né? Deixa eu usá-la também, né? Deixa eu ser feliz nesse momento. É verdade. Ontem, fazer um parêntese aqui, eu acho muito legal, a gente vai buscando essas coisas do cotidiano, né? Ontem a gente assistindo um filme e aí o marido chegou dizendo que já tinha uma amante e ela estava grávida. E ela falou assim, mas eu abdiquei 18 anos também da minha vida, porque ele falava que quando estava com a outra pessoa, se sentia alegre. E ela falou assim, quantas vezes eu me anulei, quantas vezes eu abdiquei para estar do seu lado. Cada escolha é uma renúncia, né? Flávia, igual você falou, cada escolha é uma renúncia. A gente tem que saber dosar isso para não se frustrar, né? Não olhar para trás de uma relação que acabou e ter um pesar. Não, a gente tem que olhar e deu certo até devido momento, só que a vida é pra frente agora. A vida segue. É isso, verdade. Meninas, foi lindo! Sim, só agradecer a vocês, porque vocês deram contribuições excelentes. Eu acho que quem assistiu pôde ter uma visão melhor, né? E é isso. Vocês querem fazer alguma observação? Então, é só para as pessoas não esquecerem, né, de que a felicidade está na mão delas, né? Os sonhos estão nas suas mãos, então você que tem que correr atrás disso. Não vai ser o seu parceiro vai ser um aliado, vai ser alguém que vai te impulsionar a fazer isso. Mas se hoje o casamento chegou ao fim, né, olhe para você. Se olhe no espelho e veja o quanto você é bonito, o quanto você pode conquistar as coisas, né? E eu queria muito agradecer a Anne e a Camila pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Eu também queria deixar meu agradecimento aqui, a Camila que eu conheço de longa data, né, a Anne, uma satisfação mesmo, e dizer que realmente as mulheres elas podem, existe sim vida após o divórcio, né, a nossa pergunta inicial, eu acho que é tudo uma questão de prioridade e de aceitação mesmo, e a vida segue. Segue. E como segue, e é isso que a gente deseja pra você, que você siga a sua vida casada ou não, mas seja feliz, é isso que importa. Um grande beijo e até semana que vem. Essa conversa precisa continuar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comente, curta, compartilhe. Tem vídeo novo toda semana.